Bem-vindos a essa última aula da quarta-feira. A gente vai ver Química C. A gente vai continuar nossos estudos sobre funções orgânicas, que a gente começou há umas aulas, né? Semana passada, a gente viu algumas funções orgânicas que não eram hidrocarbonetos, né? Porque a gente começou com o estudo de hidrocarbonetos e agora a gente está em outras funções, né? A semana passada a gente viu haletos orgânicos, que tinham os halogênios da família 7A, né, do grupo 17, ligados a cadeias carbônicas, né, que eram derivados daí de hidrocarbonetos. A gente viu aqueles compostos organometálicos, né, que tinham uma parte orgânica, um metal, que era o magnésio, e aí um halogênio, que eram os compostos de Grignard. E hoje a gente vai ver funções orgânicas importantíssimas. Nossa, sério, muito importantes mesmo, assim, especialmente uma delas, muito importante. Importante agora, importante no meio do ano, importante depois para o final, importante muito, assim. Uma das principais funções orgânicas a gente vai ver hoje, que é a função álcool. Mas a gente não vai ver só a função álcool, a gente vai ver três funções orgânicas que estão nessa aula, a aula 8 da Química C. E são três funções orgânicas que estão nessa aula porque faz um sentido elas estarem juntas nessa aula. São três funções orgânicas hidroxiladas. O que isso quer dizer? Hidroxila. Hidroxila é um radical que tem um oxigênio e um hidrogênio, um radical OH. E essas três funções orgânicas elas têm por característica ter esse radical hidroxila ligado na cadeia carbônica. Aí vai depender do tipo de cadeia carbônica, né? São três funções que têm o radical hidroxila, OH, ligados a cadeias carbônicas. O que vai diferenciar uma da outra é o tipo de carbono em que o OH está ligado. Então, aqui eu tenho uma estrutura que representa cada uma dessas três funções de hoje. Tá? A primeira delas aqui, álcool. Tá? Veja que é um OH ligado em cadeia carbônica, nada demais. O enol, que é uma hidroxila ligada num carbono que tem dupla. O carbono é um carbono insaturado por dupla e o OH está ligado diretamente nele. Tá? Se esse OH tivesse ligado aqui nesse carbono que não tem dupla, aí seria um álcool. Tá? Então, álcool é quando você tem uma substância cuja cadeia carbônica tem um carbono sem dupla, sem nada, saturado, ligado no OH. Se esse OH estiver ligado num carbono que tem uma ligação dupla, não com o OH, mas com outro carbono, aí você tem um enol, que é diferente de álcool. São propriedades diferentes. Reações químicas são feitas de forma diferente. Propriedades físicas, como ponto de fusão, ebulição, são diferentes. Então é uma outra função orgânica, são outras propriedades. E é uma diferença muito pequena, né? De uma para outra. Então é um tipo de exercício que é feito para ser pegadinha. Quando querem te confundir que um álcool é um enol ou que um enol é um álcool. E aqui tem uma terceira função representada por essa estrutura, que é quando a hidroxila, o OH, está ligado num carbono que faz parte de um anel aromático. Então são três tipos de funções diferentes que são cadeias carbônicas, né, que tem um carbono lá ligado numa hidroxila. A primeira delas é quando essa hidroxila está ligada diretamente num carbono saturado, né, sem dupla, sem tripla, sem nada, carbono normal, né, de carbono que só tem ligação simples. Se for ligado diretamente no carbono que tem uma dupla, isso a gente chama de enol, não é mais um álcool, é um enol. E se o OH estiver ligado num aromático, né, no carbono que está dentro do anel aromático, aí ele é um fenol. Então, fenol é quando o OH está ligado diretamente no anel aromático. Enol é quando ele está ligado numa ligação, num carbono insaturado por dupla. E álcool quando ele está ligado num carbono saturado, beleza? E a partir de agora a gente vai ver o quê? Vai ver classificações, né, dentro de cada uma dessas funções, que tipos, especialmente de álcool, que é a função principal da aula. A gente vai ver algumas classificações internas dos álcoois. Tem álcoois diferentes uns dos outros, que tem o OH ligado em certos tipos de carbono, de certas maneiras, e a gente vai estudar essas classificações. E aí ver as nomenclaturas, como é que dá nome para os compostos, tanto dos álcoois, quanto dos enóis, quanto dos fenóis. Tá? Fenóis, enóis e álcoois. Dessas três classes, essas três funções orgânicas, veremos nomenclatura. Ok? E aí a gente parte depois para fazer exercícios da apostila. Beleza? Então bora lá para a folhinha. Bem, vamos estudar inicialmente os álcoois, a função
álcool. Por definição, o álcool é uma função em que os compostos dentro da função têm o OH, a hidroxila, ligada diretamente em carbono saturado. Lembrando que o carbono saturado é aquele que não tem ligação dupla e aquele que não tem ligação tripla, tá? Tem apenas ligações simples. Bem, aqui, nesses três, eu quis diferenciar tipos de álcool diferentes que podem aparecer. Pode aparecer, e o mais comum é esse tipo, o álcool que tem apenas uma hidroxila, tá? Uma hidroxila ligada na cadeia. Quando o álcool tem apenas uma hidroxila ligada na cadeia, a gente fala que ele é um mono, que quer dizer um álcool. É um álcool que tem apenas uma hidroxila, monoálcool. Caso você tenha esses outros tipos aqui, daí eles não são monoálcool. Se você tiver duas hidroxilas ligadas aqui na cadeia, a gente chama isso aqui de diálcool. Vocês vão acabar percebendo que para álcool, ou quando tem hidroxila, esse final OL aqui é bem característico, tá? OL. Então, existe a maneira de chamar isso aqui de diálcool, que é a maneira mais completa, mas tem uma abreviação disso que é muito utilizada, que é diol, tá? Tirando essa parte do meio aqui, fica diol. O que é um diol? É um diálcool, tá? É um cara que tem duas hidroxilas. Assim como aqui com 3 hidroxilas é classificado como um triálcool, ou ainda triol. Triol. Beleza? Então existem álcoois com uma hidroxila, álcoois com duas, com 3. Existe tetraálcool, poliálcool. Sim, tem a glicose, por exemplo. A glicose ela tem 5 hidroxilas, ela é um poliálcool. A sacarose, também, enfim, os açúcares em geral são poliálcoois. Isso quer dizer que eles têm várias hidroxilas na cadeia. Mas os álcoois mais comuns, aqueles que a gente tem que saber dar nome em especial e tal, eles normalmente são desse tipo aqui, tá? Beleza? Inclusive, a gente vai classificar os monoálcoois agora. Existem monoálcoois cuja hidroxila está ligada diretamente no carbono primário, que é esse caso aqui. Veja, carbono secundário aqui no meio, 2 carbonos primários, o OH está ligado no carbono primário, carbono de ponta da cadeia. E aí a gente tem o álcool primário. Essa classificação álcool primário, secundário e terciário vai fazer toda a diferença, vai ser super importante quando a gente for estudar mais para frente reações de oxidação em álcool. Tá? É um negócio que cai muito, cara, cai muito, muito, muito mesmo em vestibulares, é a oxidação de álcool. E aí, na oxidação de álcool, faz super diferença você saber se o álcool é primário, secundário ou terciário. Então, saiba que isso aqui vai ser cobrado mais pra frente de novo, tá? Bom, álcool primário, então, é o quê? É aquela cadeia, aquele composto que tem o OH, a hidroxila, ligada diretamente em um carbono primário. Se a hidroxila estiver ligada em um carbono que é secundário, como é o caso aqui, a gente tem um álcool secundário. Caso você tenha uma hidroxila ligada em um carbono terciário, como é o caso desse carbono aqui do meio, aí é um álcool terciário. Existe álcool quaternário? Não existe. Por qual motivo? Porque se o carbono já está ligado a 4 outros carbonos, não vai ter espaço para fazer mais uma quinta ligação com a hidroxila. Então só existe álcool primário, secundário e no máximo um álcool terciário. Ok? Bem, vamos dar uma olhada em como a gente nomeia os álcoois, tá? Como é que dá nome para álcoois. A nomenclatura para álcool, ela é uma nomenclatura ela é tranquila, tá? Como é que vai ser? Lembra da nomenclatura de hidrocarbonetos? Por exemplo, se fosse assim, eu tô tapando o OH só para você lembrar de como é que seria isso aqui como um hidrocarboneto, tá? Lembra do nome de um hidrocarboneto que tenha 2 carbonos? 2 carbonos, MET, 1 carbono, ET, 2 carbonos. Então, ET. Ligações simples, etano. Final do nome com hidrocarboneto, letra O. Então fica etano. Esse cara aqui seria o etano, né? Se tivesse um CH3 aqui, né? CH3 seria etano. Como é que fica isso aqui? Quando você tem uma hidroxila ligada nisso que seria antigamente o etano. A gente troca apenas o final do nome, a letra O, que seria a terminação para hidrocarboneto, a gente troca pela terminação OL. Então, qual seria o nome desse cara aqui? Ó,
dois carbonos, met. Met, louco. Et. Dois carbonos, et. Vou colocar aqui em caneta vermelha, tá? Et. Ligações simples na cadeia carbônica. An. Final do nome, quando é um álcool, né? Se for um monoálcool, aqui um álcool com uma hidroxila só, OL, ol. Então fica etanol. Essa aqui é a fórmula estrutural, então, do álcool usado como combustível, do álcool que vai nas bebidas alcoólicas, no álcool que é utilizado como desinfetante, no álcool 70, álcool gel, é o etanol. Sim, o etanol tem esse monte de utilidade na sociedade. Ele é adicionado à gasolina no Brasil, por exemplo. Tem um monte de coisa que dá para fazer com álcool. Dá para fazer vinagre, inclusive. Enfim, tem N utilizações do álcool, né, na sociedade. E isso faz com que seja bastante importante esse conteúdo. Tá? A indústria do álcool, né, da plantação de cana no Brasil é bastante proeminente, então é um assunto bem bacana. O etanol é um cara mega importante, tem que saber tudo sobre o etanol. Dei uma pesquisada, a gente vai falar mais pra frente sobre ele. Bom, o etanol é esse cara aqui. E o nome etanol vem do quê? Et, dois carbonos. An, apenas ligações simples aqui. E ol quer dizer que ele é um álcool, né? Um monoálcool. Bacana. Como é que seria o nome disso aqui, então? Bom, 3 carbonos, né? Met, et, prop. Então, prop. Na cadeia carbônica existe apenas ligações simples. Então, propan. O OH. A gente tem que numerar esse OH, onde é que ele está? Porque, olha, a diferença entre esses dois caras aqui é onde o OH se encontra, certo? Esse segundo caso aqui, ele está no carbono da ponta, no carbono primário. E nesse último caso da primeira linha, ele está no carbono do meio, que é um carbono secundário. São diferentes esses dois álcoois aqui? Com certeza, eles são diferentes, porque um carbono primário é diferente de um carbono secundário. Esse é um álcool primário, esse é um álcool secundário, são diferentes. Então, o nome tem que ser diferente também. Como é que diferencia esse nome? Olha, até aqui os dois são iguais, ó, propan. Por quê? 3 carbonos, ligações simples. Agora que vem o ol, para finalizar o nome, né? Que a finalização do nome aqui do álcool termina com ol, né? A gente tem que colocar antes do ol o número do carbono em que a hidroxila se encontra. Lembrando que a gente sempre vai dar a menor numeração possível, tá? Então, ficaria carbono 1, 2, 3 ou carbono 1, 2, 3? Por onde a gente começa a contar? Daqui, né? A gente lembra, existe a regra máxima das nomenclaturas que você não pode esquecer, pelo amor de Deus, que é dar a menor nomenclatura, a menor numeração possível, né? Então, se existe a possibilidade de numerar como 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, seria 1. Esse cara seria o carbono 1 em vez do carbono 3. Então, propan 1 ol. Esse seria o nome desse cara aqui. Propan 1 ol. Propan 1 ol. E esse, como é que seria? 3 carbonos, prop. Apenas ligações simples na cadeia carbônica, an. Propan. A hidroxila está em qual carbono? Carbono 2. Ó. Carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Carbono 2. Então, 2 OL no final. Ol. Então, esse aqui é o propan 1 ol. Esse é o propan 2 ol. Ok? Então, esse númerozinho aqui é o número da onde a hidroxila se encontra na cadeia. Professor, mas por que o etanol não tem esse número? Porque, olha, se o etanol tivesse nesse carbono aqui da direita, ele seria o etan 1 ol, certo? Porque esse carbono 1. Se ele tivesse nesse outro carbono, esse também é um carbono 1. Basta a gente começar a contar da esquerda para a direita. Então, lembra, quando existe apenas uma possibilidade de numeração, no caso aqui, esses dois carbonos podem ser o carbono 1, eles são equivalentes, basta eu começar a contar de lá para cá ou de cá para lá, quer dizer que eu não coloco a numeração, né? Quando apenas há uma possibilidade, né? Quando só tem um jeito de numerar, só dá um resultado, né? Não tem por que colocar o número. Então, etanol só é escrito etanol porque tanto faz, esses dois carbonos são carbono 1. Não precisa falar etan 1ol, etan 2ol. Não existe isso, porque os dois são carbono 1. Basta a gente começar a contar de um dos dois lados. Aqui não, ó. Esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. É diferente. Então, tem que dar a diferenciação no nome, tá?
Aqui embaixo, olha, eu tenho um diol, né? Uma molécula com 2 OHs na cadeia. E como é que dá o nome disso? Bem, assim como a gente está colocando OL quando é um monoálcool, se for um diol ou um diálcool, a gente no final tem que colocar diol em vez de ol. Coloca diol. Como é que fica? Ó, cadeia carbônica. Essa aqui, cadeia principal. 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então é but. Na cadeia carbônica existem apenas ligações simples, então é butano. Bom, eu tenho 2 hidroxilas, né? Uma, 2. A gente sempre começa a contar, para dar numeração, do lado que der as menores numerações possíveis. Então a gente começa a contar daqui para lá ou de lá para cá. Vamos ver. 1, 2, esse aqui seria o 2. 3, 4, esse aqui seria o 4. 2 e 4, contando daqui para lá. Contando de lá para cá, esse seria o carbono 1, 2, 3. Seria o carbono 1 e carbono 3. Qual que é menor? 2 e 4 ou 1 e 3 para essas hidroxilas? 1 e 3. Então eu tenho que colocar aqui, ó, butano. Aonde que estão as hidroxilas? No carbono 1, separa com vírgula, no carbono 3. Butan 1,3, e aí termina com o quê? Não são 2 hidroxilas, então ele não é um diol, termina com diol. O nome dos dióis termina com diol. Então fica butan 1,3 diol. Esse é o nome desse cara. Aqui, ó. Esse é um ciclo, né? Então é um álcool cíclico. Qual que é o nome da cadeia? Ciclobutano, né? Só que a gente para aqui no ciclobutano, porque é ciclobut, né? Quer dizer, 4 carbonos em ciclo, an, porque só tem ligações simples entre eles, e aí finaliza com ol. Agora a gente tem que ver qual que é a numeração desse carbono aqui. Não é o carbono 1? Ah, mas professor, se o OH tivesse nesse outro carbono, seria o carbono 2? Não. Lembra que um ciclo a gente começa a contabilizar de onde a gente quiser, porque não tem começo nem fim? Então, qualquer lugar que eu colocasse esse OH, sempre seria a posição 1, porque eu poderia começar a contar a partir desse carbono em especial. Desse, tanto faz. Então, preciso colocar ciclobutan 1 ol, se todas as possibilidades de carbono que a gente tem dão sempre o mesmo nome? Não. Então a gente coloca aqui ciclobutanol direto, sem o número, não precisa nesse caso. E aí aqui um caso de triol, tá? Um triálcool, um triol. Vamos ver. 1, 2, 3, prop. Prop. Na cadeia carbônica aqui eu só tenho ligações simples, né? Então propan. Agora, a gente tem aqui 1, 2, 3, então seria um triol. Em quais posições? 1, 2 e 3, tá? Aqui uma consideração interessante para você já pegar umas malandragens aí sobre funções hidroxiladas. Imagine que você tivesse uma disposição diferente dessas hidroxilas, que 2 delas estivessem no mesmo carbono. Isso é possível? Olha, isso é até possível, porém a gente não encontra isso por aí na natureza, porque quando você tem 2 OHs no mesmo carbono, depois de um pouco tempo, esses 2 OHs que estariam no mesmo carbono se juntam, saem da molécula formando uma molécula de água e vão embora. Então, existe a possibilidade de colocar 2 hidroxilas no mesmo carbono? Olha, até existe, mas aí ele não seria uma substância, ele logo se quebraria para formar outra coisa. Isso a gente vai ver lá em eliminação mais para frente, em eliminação lá nas reações orgânicas. Então, vou te falar assim, ó, não tem, não é comum você achar 2 OHs no mesmo carbono, ok? Então, assim, tá vendo que cada carbono tem um OH, nesse caso? Teria como ter 2 OHs no carbono só? É muito pouco comum, então a gente até desconsidera essa possibilidade. Então, tipo, tem alguma outra combinação de posições que não seja essa, de um ficar no carbono 1, outro ficar no carbono 2 e outro ficar no carbono 3? Não tem uma outra posição que não é essa. Então a gente não precisa colocar a numeração 1,2,3 nesse caso. Então ficaria propan triol. Triol. Existe uma questão apenas de estética, uma questão estética,
que é a questão de quando é um diol, quando é um triol. Aqui no finalzinho, ó, depois do an ou do en, né, você colocar uma letra O. Isso é opcional, mas as pessoas acabam colocando por costume mesmo, tá? Então, esse nome que seria propantriol, ele acaba sendo escrito comumente como propanotriol. Por uma questão de estilo mesmo. As pessoas optam por escrever assim, tá? Que é, sei lá, melhor de ler na cabeça das pessoas, enfim. Fica propanotriol o nome disso daqui, ok? Esse fica butano 1,3 diol, tá? Quando ele for um diol, um triol, a gente acaba colocando essa letra O antes da numeração da onde se encontra a hidroxila, tá? Depois do an. Nesses casos aqui, né? Olha, esse propanotriol é importante? Olha, ele é bem importante. Ele tem alguns nomes comerciais interessantes. Quais? Ele é chamado por aí de glicerol. Glicerol. Ou é também chamado de glicerina. Então, quando você compra na farmácia um potinho com um negócio meio um gel transparente chamado glicerina, a fórmula é isso aqui. O nome oficial dele, segundo aí o PAC, é propanotriol. Ok? Então, propanotriol é também chamado de glicerol ou de glicerina. Ele vai ter super uma importância em bioquímica quando a gente for ver gorduras e óleos, né, lá nos lipídios. Os glicerídeos, no caso em especial, eles vão todos ser derivados da glicerina de um certo modo. Então a glicerina vai ser super importante mais para frente, o propanotriol. Eu tô falando que várias moléculas aqui dos álcoois são super importantes. Então é bom você saber álcool, né? Dá uma estudada aí. Eu vou colocar agora algumas moléculas que têm nomes comerciais que são interessantes de você saber, ok? Essa aqui, o nome que é um nome paralelo à IUPAC, não é um nome oficial da IUPAC, mas as pessoas no Brasil acabam utilizando essa nomenclatura paralela, esse outro tipo de nomenclatura que vale apenas para monoálcool, tá? Apenas para esses álcoois mais simples, que tem um OH só. Como é que é esse outro tipo de nome? É um nome assim, álcool, aí, teco, 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 sei lá, o que vai estar escrito aqui, depende do caso, termina com ílico. O que vai estar escrito aqui? Vai estar escrito o nome do radical ligado ao OH. Então vai ficar álcool, aí o nome desse radical, imaginando que ele fosse um radical, né, carbônico, tipo metil, etil, propil, fenil, etc. Ligado ao OH. Então, outro jeito de pensar a nomenclatura. Isso pode aparecer? Pode aparecer. Então, um nome usual de álcool, de monoálcool em especial, pode ser escrito assim: álcool, sei o que lá, né, não sei o que, ílico. E esse não sei o que é o nome do radical ligado, que vai estar ligado ao OH. Então vai ter alguma coisa ligada ao OH. Essa coisa, se for encarada como um radical, vai ter um nome. Metil, etil, propil, N-propil, quer dizer, isopropil, sec-butil, ciclobutil, ciclopentil, fenilbenzil, enfim, tem vários nomes, né, de radical. E aí você coloca lá álcool, aí o nome do radical ligado ao OH e termina com ílico. Qual seria o nome desse radical aqui em especial ligado ao OH? Esse radical seria o metil. Então esse álcool pode ser chamado de álcool metil. Aí termina com ílico. Então fica álcool metílico. É um nome paralelo, é um nome que é aceito no Brasil. As pessoas vendem como álcool metílico. Elas não vendem esse negócio aqui como metanol, tá? É um nome comercial, é o álcool metílico. Então, quando você lê álcool metílico, automaticamente tem que vir à cabeça o quê? O metanol, que é esse cara aqui, tá? Um outro nome comercial bem bacana é esse aqui. Qual que é o nome dele oficial? É 2 carbonos, et. Ligações simples, an. É um álcool, né? Um monoálcool, ol. Então é etanol. Esse aqui é o etanol, o famoso etanol. Como é que é o nome comercial do etanol? Como é que você acha o etanol vendendo em farmácia? Enfim, você acha nos rótulos escrito dessa lógica aqui, ó. Álcool, que radical é esse? Esse radical carbônico aqui, ó, é o etil. Então seria álcool, etil, né? Aí termina com ílico. Então, etílico.
Esse cara aqui é chamado comercialmente de álcool etílico, por mais que o nome dele oficial da IUPAC seja etanol, ok? Então são dois nomes possíveis, né? Etanol e álcool etílico, por mais que o etanol seja o oficial. Aqui, esse caso, veja, você tem o OH e esse radical ligado ao OH. Qual que é o nome desse radical aqui? Desse radical que eu circulei é o isopropil. Lembra? Isopropil. Então esse aqui seria o álcool isopropil. Termina com esse ílico, né? Então fica isopropílico. Calma. Isopropi. Nossa. Aqui, o acento. Isoprop, né? Isopropílico. Tá? Nossa. Olha, agora que eu vi que eu viajei aqui. Me desculpe, viu? Vou escrever esse negócio de novo. Então, ó. Você coloca aqui o nome do radical. E termina, desculpe, com ico, tá? Então fica álcool metílico. Aqui fica álcool etílico. Às vezes rola uma dislexia tensa, eu escrevo coisas bizarras. Então esse foi um momento, né, disléxico bizarro. Então álcool metílico, álcool etílico, álcool... Olha que louco que eu escrevi isso aqui. Meu Deus, nem sei que ler isso aqui. Então fica álcool isoprópio. Isopropílico. Tá? Então só termina ali o nome do radical com ico, tá? Não com ílico, desculpe. Então fica álcool, tipo, metílico, etílico, isopropílico, sequibutílico, fenílico, benzílico. Tá? É só terminar com ICO, com ico, ok? Então, passado aqui o momento de dislexia, vamos ver que radical é esse, ó. Esse radical aqui é o benzil, lembra? O benzil. Então, benzil com final ico fica benzílico. Então, esse aqui é o álcool benzílico. Álcool benzílico. Então, álcool benzílico, álcool isopropílico, álcool etílico, álcool metílico, ok? Então, essa é uma nomenclatura paralela à da IUPAC, né, escrita de uma outra forma, em que você utiliza essa nomenclatura aqui de radical, ok? Coloca o nome do radical e aí termina com ico. Então, metílico, etílico, isopropílico, álcool benzílico, álcool fenílico, se fosse pensar dessa forma, né, dessa lógica aqui, por mais que no caso o álcool fenílico a gente vai ver que ele não é um álcool, ele é um fenol, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, essa é a nomenclatura usual para álcoois, monoálcoois em especial. Caso contrário, a oficial, essa aqui é a usual, né, que a gente acabou de ver, a oficial é essa aqui mesmo, tá? O nome do hidrocarboneto, né, até tirando a letra O do final, você completa com ol se for monoálcool, diol se for diálcool, triol se for triálcool. Lembrando que quando há mais de uma possibilidade de carbonos, né, se há uma diferença entre os carbonos da molécula, você tem que numerar em qual deles ele se encontra, que no caso propan 1-ol, propan 2-ol, beleza? Agora vamos ver as outras duas funções, que serão bem mais rápidas, bem mais curtas que essa, e a gente ainda vai ter tempo para fazer exercício, tá? Então vai ser enol e fenol agora. Bom, veja que os fenóis, eles estão sempre envolvendo anéis aromáticos, né? Porque, por definição, o fenol é aquele composto que tem a hidroxila ligada diretamente a um carbono de anel aromático. Se não tiver anel aromático, tem nada a ver com fenol, tá? Se não tiver OH, também tem nada a ver com fenol. Então, é OH e ligado diretamente no anel aromático. Porque, se for dar uma olhadinha aqui... Cadê... Aqui. A gente estava vendo... agora há pouco, né? Acabou de ver, esse álcool benzílico. Ele é um álcool? É. Oh, mas não, senhor, não tá aqui, isso aqui não é um anel aromático? É um anel aromático. Mas o OH tá ligado diretamente lá? Não, ele tá ligado nesse carbono, que não é do anel. Então, se ele estiver ligado no carbono do anel aromático, aí ele é fenol. Se ele estiver ligado em outro carbono, daí não é, tá? Então, aqui você veja, todos eles estão ligados diretamente no anel aromático, por isso eles são fenóis. Então, como é que dá nome para fenol? Você dá nome da cadeia carbônica
comum, e aí você completa com ol no final. Então, esse aqui seria o benzeno, certo? Benzeno. Aí fica benzenol. Por mais que você acabe não conhecendo ele por esse nome, que é um nome pouco comum, benzenol, ainda é uma opção, porque na verdade as pessoas costumeiramente chamam isso aqui do quê? Esse é o fenol mais comum e mais simples que existe, tá? Esse benzenol. Ele é também chamado de fenol. Aí o PAC aceita esse nome e as pessoas utilizam. Elas gostam mais do que benzenol. Então é muito raro você achar benzenol para esse cara aqui. Elas acabam chamando ele de fenol mesmo. Fenol comum, fenol, apenas fenol, tá? E esses outros aqui? Bom, você pode chamar assim. Esse cara aqui, ele é o que a gente chama de benzenol ou fenol. E você tem nele, nessa posição, um radical metil, tá vendo? Então tem um metil ligado aqui no benzenol ou no fenol, né? Existem essas duas opções. Então, como é que a gente pode dar um nome para isso? Lembrando sempre de dar a menor numeração possível para aquela parte que pertence à função orgânica, no caso aqui é o OH, vai estar no carbono 1, tá? Não vai ser o metil que vai estar no carbono 1, não. Vai ser o OH. Sempre a menor numeração possível para o grupo que tem a ver com a função orgânica. No caso aqui o OH sempre vai receber a menor numeração possível, ok? Então, a gente tem no carbono 1 o OH e a gente tem aqui no carbono 2 o metil. Tá, então como é que a gente pode chamar esse negócio aqui? Pode chamar de 2-metilbenzenol, tá? Porque é o metil na posição 2 ligado diretamente no benzenol. Ou ainda, mais comum, chamar de 2-metilfenol. 2-metilfenol, porque é o metil na posição 2 do fenol. Ok, 2-metilfenol. Lembra que as posições 1 e 2 também são chamadas de posição orto? Então pode ser chamado isso aqui de ortometilfenol. É um nome possível. Então, 3 opções de nome, né? Que bom que fenol não é muito comum de pedirem para você dar nomenclatura, né? Porque é uma confusão essa nomenclatura aqui. Essas 3 opções são opções possíveis, né? Opções igualmente válidas. Então, é bom você saber essas 3. Tá, para esse cara. Que bom que fenol não tem muito, né? Não tem muitos exemplares de fenol diferente. Decore esses daqui dessa folha, meu, você sabe 99% dos casos que já caíram em provas na vida sobre fenol. Então, não é muita coisa que bom, né? Porque, pô, tem várias opções para cada um. Então, esse daqui, como é que a gente podia chamar? Bom, esse cara pode ser chamado de... Ele não é um... Tipo, seria um, entre aspas, diol, né? Um diálcool, porque ele tem 2 OHs, mas ele é um difenol, certo? Ele é um fenol que tem duas hidroxilas. Então a gente chama ele assim, ó. Esse cara aqui é o benzen, aí diol. Quais posições são as posições em que o diol se encontra? Posição 1 e 3, né? 1, 2, 3. Então, 1,3 diol. Tá? E aí, lembra que quando é um diol, um triol, a gente coloca essa letrinha O só para dar um estilo? Então fica benzeno 1,3 diol. Pode ser chamado ainda, tá? Porque essas posições aqui, lembra que a posição 1 e 3, isso aqui pode ser substituído, assim como o 1 e 2 poderia ser substituído por orto, lembra dessa aula que a gente teve, a gente comentou sobre aromáticos nas posições 1 e 2, a gente chamava de orto, posições 1 e 3 a gente podia chamar de meta, posições 1 e 4 a gente podia chamar de para. Então, esse cara aqui nas posições 1 e 3 pode ser chamado ainda de meta, benzeno diol. O meta aqui tem um tracinho, tá? Então, meta tracinho benzeno diol é uma possibilidade para esse cara aqui. Esses de baixo seriam quem? 3-metilbenzenol, né? Ou 3-metilfenol, e esse aqui o 4-metilfenol. Só que lembra, orto, meta e para são possibilidades? São. E outra coisa, aqui lembra que álcool tem nome usual, nome comum? Existe ainda, cara, que louco. Existe ainda um outro nome. Esses caras eles têm um nome especial, esses metilfenol aqui. Esse metilfenol pode ser substituído por um nomezinho comercial, porque quando você vai numa loja de química para comprar esse negócio aqui, você não acha nenhum desses 3 nomes, por mais louco que isso pareça. Porque na verdade o nome comercial dele, como ele é vendido, ele é vendido como nome comercial de cresol. Então, sempre quando você tem
um fenol com um metil junto, aqui, ó, metilfenol, 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 esse cara é comercializado como cresol. Então o nome usual dele, aqui eu vou colocar só essas três opções, né? Que são as três opções possíveis. O nome cresol, esse cara aqui ó, ficaria tipo 1,3, né? Esse aqui é o 1,2, esse aqui é o 1,4. Só que a gente acaba trocando, né? 1,2 por orto, 1,3 por meta e 1,4 por para. Então os nomes ficam assim, ó. Esse cara aqui, ó, é 1,2, né? Então ele é o orto. Fica assim, ó. Orto cresol. Esse que é o meta, né? 1,3 é o meta. Então esse aqui é o meta. Ou ainda mais simples, M de meta, M-cresol. Assim que você encontra na embalagem, M-cresol, O-cresol. E esse aqui seria o quê? Seria 1,4, é o para, né? Então pode ser chamado de P-cresol. Claro que você pode chamar isso aqui de 4-metilfenol, que é o nome oficial da IUPAC, mas você vai encontrar isso com o nome usual, M-cresol, P-cresol e O-cresol. Então, aqui você está mais que aprofundando seus conhecimentos em relação a fenol, ok? A maioria das pessoas sabe só esse nome aqui. Esses aqui as pessoas já dão uma bloqueada. Então, dê uma estudadinha nos exercícios da apostila dessa aula, porque eu estou falando, essa aula é bem importante. Meu, ela vai aparecer 1000 vezes mais para frente. Tá? E vamos ver aqui a nomenclatura para enol, certo? Bem, temos aqui alguns enóis. Enóis. E como é que dá o nome dos enóis? É igualzinho ao álcool. O nome é igual ao do álcool. Só que você vai ter essa peculiaridade, né? Que as cadeias sempre terão uma ligação dupla aqui. Vou te avisar já que essa folha ela tem uma pegadinha. Então eu já te explico qual é a pegadinha. Espero que você nesse momento pause o vídeo, fique olhando para essa tela e me diga que pegadinha que é essa. O jogo do um erro, tem um erro aqui. Que erro é esse? O que deveria estar fora dessa folha? Vou te dar uma dica. Qual desses três não é um enol? Qual desses três não é um enol? Pensa aí, 10 segundos. Tic-tac. Vou continuar aqui, mas se quiser pausar o vídeo e ficar pensando, aí você pausa o vídeo e fica pensando, tá? Então, olha, esse aqui é um enol? É um enol. Porque tem OH ligado diretamente no carbono com dupla. Isso aqui é um enol? É um enol. Tem um OH ligado diretamente no carbono com dupla. Esse aqui é um enol? Não. Esse é o cara que deveria estar fora da folha. Por quê? Porque ele é um álcool. Tá vendo que o OH está ligado no carbono com simples? Ele não está ligado nos carbonos com dupla. Então ele não é um enol. Esse cara aqui é um álcool. Eu coloquei aqui pra você ver como isso aqui pode ser uma pegadinha. Isso aqui é um álcool, não é um enol, não. Então esses dois de cima são enóis. Por quê? É uma outra função, né? O cara que está ligado no carbono insaturado por dupla. Aqui, por mais que haja carbonos insaturados por dupla, o OH está ligado no carbono saturado normal. Então isso aqui é um álcool, tá? Isso aqui é um álcool. A gente vai nomear ele também para ver esse álcool mais diferentão, né? Como é que ele seria nomeado segundo a IUPAC. Mas a gente vai nomear principalmente esses dois porque são de uma outra função orgânica que não é álcool, é enol, certo? Então, como é que fica o nome do enol? Você vai dar o nome como se fosse um álcool. A nomenclatura é igualzinha do álcool, só que você vai ter que incluir o EN, N, da ligação dupla, né? Então fica como? Olha, 2 carbonos, et. Tem uma ligação dupla entre eles, N. É uma função hidroxilada, termina com ol, tá? E esse EN, tá? Essa ligação dupla está em qual carbono? Não está no carbono 1? Tá. Tem alguma outra opção possível para essa dupla se encontrar? Não, não tem como. Então ela só tem essa opção possível, só essa numeração possível. Então ela é o etenol mesmo. Esse é o nome, etenol. Etenol. Não tem nenhuma numeração aqui porque não precisa, né? Só tem essa posição possível para a dupla se encontrar, ok? Aqui, como é que fica o nome disso? Bom, o nome desse cara, ele vai ser 1, 2, 3 carbonos prop. O OH ele se encontra no carbono do meio, que não é o carbono 1, né? Esse é carbono 1, esse é carbono 1, esse é carbono 2. Como é que a gente dá o nome disso então? Bem, a gente tem que falar onde é que está o OH, porque o OH poderia muito bem estar aqui,
ou lá. E se ele estivesse aqui ou lá, isso mudaria completamente a numeração da dupla, né? Porque a gente não está muito aí para a numeração da dupla. A gente está querendo mesmo dar o menor número para a numeração aqui do OH. Então, vamos ver. Que nome seria esse? Que eu escrevo mais um exemplo aqui embaixo, tá? Fica prop. Carbono 1. Vamos ver. Melhor por aqui, né? Carbono 1, 2, 3. Para a gente ter a combinação de dupla e OH com a menor numeração possível. Porque de lá para cá ou de cá para lá tanto faz, né? Porque vai dar a mesma resposta para o OH. Então, fica prop. Carbono 1 tem dupla. Então, 1 N. E o ol, ele se encontra no carbono 2, né? A hidroxila se encontra no carbono 2. Então, 2 ol. Fica como esse nome? Fica prop 1N 2ol. Eita. Vamos ver. Vou colocar mais um exemplo aqui para você ver a diferença. Tá. Aqui. Beleza. Como é que seria o nome desse outro enol? Olha, é diferente desse. Ele é parecido, mas é diferente, né? O que mudou? Que mudou que o OH não está aqui, ele está aqui. Ele ainda é enol, né? Porque ele tem o OH ligado num carbono insaturado por dupla. Mas como é que é o nome dele? Vamos ver. A gente começa a contar de lá para cá ou de cá para lá? De cá para lá. 1, 2, 3. Então a gente tem prop, 3 carbonos. A dupla está em qual carbono? Carbono 1. Então, 1N. 1N. E aí o OH, né? Está no carbono 1 também. Então, 1ol. A dupla poderia estar aqui? Poderia estar aqui. Não seria um enol se estivesse aqui, né? Porque o OH não estaria ligado no carbono diretamente da dupla. Mas seria um álcool e teria um nome, né? Se a dupla estivesse aqui, esse seria o prop 2N1ol, mas seria uma outra molécula, né, com outro nome, se a dupla estivesse aqui e o OH estivesse lá. Mas nesse caso aqui, ela é um enol. Então, o enol ele tem uma nomenclatura muito parecida com a nomenclatura do álcool, só que ele engloba aqui também esse EN no meio, né, porque, obviamente, ele tem uma ligação dupla, porque pela definição da função enol, tem que ter uma ligação dupla. E o OH estiver ligado diretamente num dos carbonos da dupla, ok? Como é que dá nome para esse álcool aqui? A mesma lógica que a gente usou para esses dois, tá? A nomenclatura é muito parecida. Como é que fica? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, X. A dupla se encontra em qual carbono? 1, 2 ou 1, 2, 3, 4? E aí, qual que a gente escolhe? Lembre-se, a gente tem que dar a menor numeração possível, sempre, para a função orgânica. Essa aqui, ó. Então, a gente tem que pensar nessa quando a gente for dar o número, tá? Então, é 1, 2, 3... se for de cá para lá, ou é 1, 2, 3, 4 se for de cá para lá. Então, como é da esquerda para a direita, para dar a menor numeração possível, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, ok? Então, a dupla se encontra no carbono 4, então é 4N, e a hidroxila se encontra no carbono 3, então X4N 3ol. Esse é o nome para esse álcool, não é enol não, esse caso aqui é um álcool, ok? Então, veja que o nome é a mesma, exatamente a mesma lógica do enol. Tipo, não há diferença alguma na nomenclatura. O único detalhe é que o enol sempre vai ter uma dupla, né? O álcool às vezes não tem essa dupla aqui, né? Não precisa ter uma dupla, né? Mas o enol sempre tem. Então sempre vai ter esse detalhezinho do N aqui, tá? N no meio. Por isso, inclusive, veja só que a audácia das pessoas da química, esse N aqui, ó, ele tem esse nome enol. Você pode pensar ele por lógica, esse OL indica que ele tem uma hidroxila e esse N indica que ele tem uma dupla. Então, o enol é o cara que tem uma dupla e a hidroxila está ligada diretamente na dupla. Enol, o nome já te explica o que é. Beleza? Bem, eu disse que ia fazer exercícios da apostila, mas eu vi que eu acabei de mentir, porque não vai dar tempo, né? O vídeo não vai comportar isso. Então, faço essa lista inteira, né? Porque as lógicas estão aqui na aula teórica. E aí, a gente fez vários exemplos de como nomear, né? Aqui, então a gente acabou fazendo exercícios não da apostila, mas os que eu acabei de inventar. E aí, os da apostila, faça mesmo. Se tiver qualquer dúvida, saiba, você pode sempre me perguntar. Eu sempre respondo assim que eu sei que tem dúvida, eu tento responder o mais rápido possível. Normalmente eu mando áudio, eu mando vídeo, então fique à vontade. Então, pessoas, bons estudos e até amanhã.